Gravando? Isso, pode ir. Gente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa masterclass aqui sobre terapia neural sutil, indolor e não injetável. É uma aula gratuita, né, que vai ficar depois disponível aí para vocês. É uma aula simples, superficial, tá? Mas que já abre aí uma lacuna grande que não existe no resto do mundo, né? Que o mundo conhece a terapia neural convencional injetável. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas descobertas que a gente vem fazendo no desenvolvimento de uma terapia neural indolor. A BL Cursos, né, que organiza esses cursos, eu e a Bruna, e estamos aí na luta, né, para levar a terapia neural à frente aí, em frente, né, no nosso país, tanto no meio multiprofissional, como no meio médico veterinário. Para nós, terapia neural não é uma injeção, gente. Para nós, terapia neural é uma filosofia de vida. Nós fomos expandindo tanto o nosso pensamento da terapia neural, que através dessa visão que nós criamos, a gente pode observar, né, a vida, a gente pode tratar a família, a gente pode tratar uma empresa, a gente pode oferecer algo muito além de uma técnica sofisticada, né? Nós fomos desvendando determinados aspectos da terapia neural e fomos, com isso, construindo uma filosofia de uma terapia neural muito mais avançada do que a que vem sendo apresentada aí pelos colegas aí a nível de terapeutas neurais. Eu sou o Léo, tá? O pessoal me chama de Léo, Leonardo Rocha Viana, meu nome. Sou multiespecialista em multiespécie, tá? E vou estar apresentando aqui hoje para vocês essa pequena aula. É uma grande honra e uma grande oportunidade estar com vocês aqui hoje, né, de forma online. Eu já rodei um bocado por aí para aprender o que eu sei, né? Estando estudando, como observando aí as outras culturas, outros países, e através dessas andanças e dessas descobertas, nós fomos, então, ampliando hoje o que a gente chama de filosofia da terapia neural. Há 10 anos atrás, nós estivemos lá no 2º Congresso Mundial de Terapia Neural, na Colômbia, como palestrante. Vamos voltar agora, se Deus quiser, agora em agosto, estamos voltando lá no 4º Congresso Mundial de Terapia Neural, e quando eu estive lá, eles já perguntavam, e seus livros? Que você tem uma abordagem diferente, né? Você fala coisas que o pessoal não mostra. Então, graças a Deus, nós vamos estar voltando para lá 10 anos depois, com 4 livros publicados, 2 e-books, mais de 30 trabalhos em revistas, né, nacionais e internacionais sobre terapia neural, para poder oferecer nesse grande encontro que vai ter de vários países lá na Colômbia. Eu achava que esse era o começo, né, em 89, 90, depois de fazer uma especialização em ortopedia, eu fui fazer uma especialização em homeopatia, lá em Campinas, o primeiro curso que teve, e a partir daí, eu duvidando de tudo, aquilo que eu estava vendo, eu comecei a entrar, então, no caminho da medicina integrativa, tá? Depois disso, eu fiz 4 anos de medicina chinesa, 2 anos de acupuntura veterinária, foram 2 anos de homeopatia, meu mestrado em clínica e cirurgia eu defendi com acupuntura, fiz vários outros cursos aí, nas áreas de medicina integrativa, né? Iridologia, fitoterapia, quiropraxia, e terapias com luz, e várias outras, né? E fui evoluindo nesse caminho aí. Eu montei a primeira clínica alternativa de Minas Gerais, né, em 1990, e eu sempre fui um médico veterinário multiespécie, né? Na minha cabeça, eu não separava as espécies e ia tratando tudo que aparecia, grandes, pequenos, silvestres e tudo, sem preconceito. E como eu comecei minha vida também como auxiliar de saúde,
na prefeitura, eu já atuava também na saúde humana, né? Vacinando crianças, treinando vacinadores, participando de campanhas, e eu era o coringa de todo mundo no departamento de controle de zoonose. Então, eu lidava com leptospira, com raiva, com leishmania, com tudo que vocês pensarem aí, né? Até pegando escorpião no cemitério para utilizar teste de veneno, capturando o animal na rua, na carrocinha, no caminhão de grandes animais, e participava de tudo que tinha lá no departamento de zoonose, que naquela época era único, era um departamento para toda a cidade de Belo Horizonte. Eu atuei também por 28 anos na Polícia Militar, né, como veterinário, e tratando aí principalmente cachorros e cavalos, mas também dava assistência ao pessoal da Polícia Ambiental e ao bombeiro, né? Então, acabava ajudando todo mundo e atendia também o soldado e a família dele, lá nas nossas dependências lá escondido. Então, eu já vivi isso tudo, né? Eu atendi tudo quanto é espécie, meu pai também era fazendeiro, mexia com suíno, mexia com gado, e eu também dava assistência aí nas propriedades rurais, tá? E também eu era um apoio lá do pessoal do zoológico, porque eu fui sempre muito curioso nessa área, e fiz estágio no zoológico, aprendi sobre contenção, captura, anestesia, então eu era o apoio deles lá nessa área também, tá? Eu tenho mais de 35 anos como professor, tá? Eu tenho uma coisa que chama síndrome do professor. Em tudo que eu entro, eu acabo virando professor, né? Eu gosto de aprender para poder ensinar. Ensinar, para mim, é o melhor caminho de eu me especializar, né? Então, eu estou nessa área aí, eu estou fazendo ano que vem 40 anos de formado, né? Com no mínimo 3 empregos simultâneos, no máximo 7, em média 5. E hoje eu só brinco de trabalhar aí, né? Atendendo os humanos e dando vários cursos aí que vocês vão ver daqui a pouco. Escrever para os colegas, gente, é a doação do nosso conhecimento e deixar algo para o futuro, tá? A gente foi vendo que a gente precisava colocar isso no papel, né? Nós não sabemos quanto tempo nós temos por aqui. Então, a gente tem que deixar as coisas gravadas aí para o futuro, né? Essa forma que nós encontramos para dizer seja bem-vindo à terapia neural. Hoje, no Brasil, nós estamos caminhando aí a passos muito largos para trazer para o mundo a terapia neural do futuro, tá? De uma forma objetiva, direta, simples, bacana, e que vai ajudar muita gente, vai ajudar muitos animais também, tá? Esse próximo evento nosso, né, vai ser o 10º curso de terapia neural sutil, indolor e não injetável, vai ser um curso híbrido, online e presencial, ou totalmente online, tá? Pode ser feito dessa forma também. Vai ser dia 8 e dia 15, na aula online, e depois presencial, de 19 a 21/6. Aqui em Belo Horizonte, no Espaço Mourada, tá? Do lado aqui está o programa, eu não vou preocupar com o programa agora, nós vamos seguir em frente aí, falando um pouquinho do que vocês vão ver aqui no curso, né? E conversando com vocês um pouquinho mais aí sobre essa terapia neural que nós criamos aí, tá? Com o lançamento desse livro, que vai acontecer, inclusive, durante o curso, né? O lançamento vai ser no dia 20, à noite, após a aula. Nós já temos, inclusive, a capa em espanhol, que em breve vai ser traduzido também para espanhol, assim como aconteceu com nossos 3 livros anteriores. E isso vai quebrar o paradigma da terapia neural só na mão, praticamente, dos médicos e dos dentistas. Muita gente vai adorar isso e outras pessoas não vão achar tão bom. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com a função final, que é um cliente muito mais satisfeito. Tá?
Então, aqui do lado esquerdo, né, tem um cartazinho aí com os nossos apoiadores, né, os nossos patrocinadores do livro, que estão sempre aí com a gente, nos ajudando, e do lado direito aí está a capa em português dos nossos livros de terapia neural, tá? Então, o livro vai ser lançado dia 20, quem quiser já pode ir reservando o seu aí, tá? E a gente fala nos nossos cursos sobre terapia neural básica, avançada e muito avançada, tá? Um assunto, às vezes, até um pouco polêmico, que a gente extrapola totalmente o que é a terapia neural convencional. Eu agradeço aos grandes mestres da terapia neural, aqueles que conviveram comigo, aqueles que me ensinaram, porque sempre esses professores, esses escritores, né, nos fizeram melhor, tá? Cada vez que a gente passa por um grande profissional, assiste uma palestra, assiste uma aula deles, a gente se torna melhor. Então, agradeço muito a cada um dos meus professores aí, não só da terapia neural, como das medicinas integrativas no geral. Tá? Eu agradeço também todos aqueles que confiam e confiaram no nosso trabalho, todos os nossos alunos, ex-alunos, né? Aquelas pessoas que abriram portas, nossos parceiros, nossos colegas professores, os pós-faciadores dos nossos livros, tá? Todas pessoas muito especiais aí que estão sempre com a gente, né? Nessa foto do meio aqui você vê a Jade do lado direito, o Cristiano do lado esquerdo, professores aí da acupuntura egípcia, né? E graças a Jade aí que nós conseguimos fazer esse intercâmbio da acupuntura egípcia com a terapia neural e criar a partir daí a terapia neural não injetável. As pessoas estão cuidando apenas dos pedaços. E está faltando aquela visão de quem é que vai cuidar do cliente, né? Nós temos hoje uma série de profissionais especialistas em pedacinhos. Eles não conseguem juntar os pedacinhos. E é muito interessante, porque todos os dias que eu atendo no consultório, eu vejo que as pessoas não conseguem, né, fazer uma conexão do que realmente está acontecendo com os pacientes. E é justamente por isso que eles me procuram, porque eles já foram em vários especialistas e ninguém conseguiu conectar os pedaços, né, e chegar para ele e falar, ó, o problema do seu pescoço aqui, do seu ombro, é seu dente, né, você precisa tratar esse segundo molar, por exemplo, né, ó, o problema do seu quadro aqui é alérgico, né, o problema que está acontecendo com você é sua tireoide, por que eles não olharam para isso ainda? Então, infelizmente, as pessoas estão sabendo cada vez menos de um pedaço menor, e ninguém está juntando isso daí, né, o fato de trabalhar com várias espécies, com vários sistemas diferentes, fez com que a gente enxergasse cada vez mais detalhes, né? Então, nós estamos precisando realmente de falar a mesma língua e de pessoas que olhem por todo, né? E que tenham colegas de confiança também para encaminhar os pacientes das áreas específicas. E que tenham esses colegas esse olhar da terapia neural. Tá? Porque muitas vezes o que está acontecendo com o cliente é simplesmente uma exoneração. Né? E se esse outro profissional que vai atender não sabe o que é, ele enfia corticóide, ele enfia antialérgico, ele enfia um monte de coisa que o cliente não está precisando. Né? Então é importantíssimo essa troca entre os profissionais da área de saúde para que isso aconteça, né, e o cliente possa passar pelos seus processos e melhorar e ficar bem, mas com a compreensão geral. E nós só conseguimos fazer isso quando a gente tem uma área de saúde, colegas da área de saúde de diferentes áreas, falando a mesma linguagem.
Sejam bem-vindos a uma nova filosofia. Quanto mais categoria de saúde falar é a mesma linguagem, a linguagem da filosofia da terapia neural, mais clientes serão beneficiados. Esse é o objetivo. A filosofia da terapia neural abre as portas para desvendar os casos complexos. Porque tudo que existe está ligado por fios invisíveis, né? E a hora que você entende esse processo, você vai ver o fiozinho da teia que você precisa mexer para poder melhorar aquele paciente. E qual que é o caminho, né? Porque hoje a gente vê tantos cursos, tantos caminhos, tantas especializações, tantas coisas, que a gente fica sem saber como começar ou por onde começar. Então, gente, existem, na minha cabeça, né, vários níveis de terapeuta neural. Tá? Eu classifiquei 6. Tá? É o aluno, o iniciante, aquela pessoa que faz terapia neural. Tem o iniciado, é aquele que trabalha com terapia neural. O intermediário, é aquele que atende com terapia neural. O nível profissional é aquele que clinica e ensina terapia neural. Você tem o nível do mestre. Ele filosofa, questiona, pesquisa e testa a terapia neural. E tem o nível fora da caixa, aquele que cria e reinventa a terapia neural. Tá? Então, o que eu vejo hoje muito, e que é muito preocupante em todas as áreas, a grande maioria das pessoas continua no nível aluno. Ela só faz um curso, seja de que área for, né, e fica atendendo superficialmente naquela área. Então, é preciso que se aprofunde cada vez mais para que esse conhecimento vá entrando dentro daquele profissional, né? Até que a coisa fique de cor. Nosso objetivo é deixar nossos alunos em condição de atender os casos mais difíceis. Eu coloquei essa cena aqui, que para mim é muito significativa, né? Quando nos deparamos com o super-homem na igreja, é sinal que as coisas estão realmente críticas. Esse é o paciente que eu procuro, para atender nos nossos cursos, para atender na vida, aquele paciente que já está num quadro grave, ou de desespero, ou foi considerado incurável, ou foi considerado não descrito na literatura, né? Esses são os pacientes que eu mais gosto, são os casos difíceis. E, né, dentro da minha ideia, eu preciso o quê? Preparar cada vez mais alunos para tratar de condições cada vez mais difíceis, tá? Porque as pessoas estão precisando muito desses profissionais. Os doentes, gente, anseiam pelo milagre. Eles querem deixar de ser lagarta para ser borboleta. E a forma mais fácil de fazer isso, mais rápida, realmente, de todas as áreas que eu já estudei, é a terapia neural. Tá? Ela realmente, com fenômenos segundos, ou com fenômenos rápidos, ela ajuda muito o cliente a sair de um estado de desordem muito grande. Dica: repita a lição até fazer parte de você. É isso que a gente quer, né? O que é decorar? De cor, quer dizer de coração. Você tem que estudar até que aquilo não esteja mais no seu sistema racional. Ele esteja no seu sistema emocional. Tá? Então, a palavra de cor vem justamente isso, de coração. Até que aquilo seja automático para você. Né? Até que aquele conhecimento se torne sabedoria. É isso que a gente trabalha para que nossos alunos se tornem, né? Nós temos também 2 e-books, tá? O e-book de terapia neural e acupuntura e o e-book de trabalhos publicados em terapia neural também, que está à disposição de quem tiver interesse, tá? Eu coloco que nunca foi sorte, sempre foi dedicação, né? Nesse processo aí, nós fomos criticados, nós fomos apedrejados, e com as pedras que nos
atiraram, nós construímos a nossa fundação. E a nossa resposta a todas as críticas foi e sempre será respondida com o nosso trabalho. Tá? Quando nós começamos a criar a terapia neural não injetável, realmente as pessoas duvidaram muito, criticaram muito, né? E hoje estão começando a copiar aí aquilo que a gente vem plantando, né? E enquanto a gente estiver por aqui, nós vamos continuar esse trabalho, né? A ideia nossa realmente é traduzir esses nossos livros para mais línguas. Por enquanto está em português e espanhol, mas a gente tem desejo de que ele possa ser traduzido em mais línguas e atinja vários países aí, para que possa ajudar muitas pessoas e muitos animais. Alguns acham, né, que nós estamos lutando contra moinhos de vento. E às vezes a gente sente isso também. Mas é o tempo que vai dizer, né, que se nós estamos fazendo o nosso papel de forma adequada ou não. É o futuro que vai dizer, porque o que nós estamos plantando aqui na terapia neural, nós estamos plantando é o futuro, né? É o presente e o futuro. E o futuro, muitas vezes, é algo assustador para a maioria, né? Então, nós vamos ver daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, onde é que vai estar todo esse papel que a gente vem